Pessoal, na aula passada nós introduzimos vários conceitos, definições que eram para preparar o Teorema de Green. Então vamos ver o Teorema de Green, que é de extrema aplicação. Seja, onda Pessoal, então, olha, o Teorema de Green, você provavelmente já conhece, né? O enunciado que é conveniente para nós é esse daqui. Você tem uma região, que na verdade é um domínio, certo? Ômega. Nós estamos supondo que ele tem bastante simples, tá? Ele tem uma fronteira que está orientada positivamente. Então, nesse caso, a orientação da fronteira é essa, certo? Esse aqui é ômega. A curva fronteira pode ser C1 por partes, porque você pode ter bico, tudo isso, tá? C1 por partes. Então, isso inclui um quadrado, né? Triângulo, qualquer coisa desse tipo. Se você tiver duas funções, então isso daqui é o ômega, tá? E o ômega, o fecho do ômega é o ômega, porque o ômega é um domínio. O que é o domínio? O que é um domínio? É o quê? É um conjunto aberto que é conexo por caminhos, tá certo? Então, ômega é um aberto que é conexo por caminhos. Se existir algum aberto que contém o ômega barra é o ômega incluindo a sua fronteira, certo? Então, esse é o aberto que eu estou falando no teorema. Duas funções definidas sobre esse aberto, quer dizer, então ela está definida em todo o ômega mais a sua fronteira. Então, vale a seguinte forma: a integral d dx mais q dy sobre a fronteira orientada positivamente, do jeito que está ali. Isso é igual à integral dupla dessa diferença das funções sobre o ômega inteiro. Quer dizer, é um teorema que liga uma integral de, vamos dizer, uma dimensão com uma integral de duas dimensões, tá certo? Uma integral dupla com uma integral de uma só dimensão. É um teorema extremamente importante. Como? Aqui é derivada parcial. Não é essa que vocês usam? Não, a fronteira é só um delta. Tá? Só um delta. Bom, alguma dúvida? Isso daqui nós definimos nas aulas anteriores agora. Lembra a notação do cálculo que eu fiz para a integral de um campo vetorial? É essa daqui. Então, o que significa isso daqui? O primeiro membro significa o seguinte: você tem um campo F, tá? Que é formado por Q, P e Q. Tá certo? Vamos supor que delta ômega é o traço de gama. Tá? Delta ômega, fronteira é um conjunto. Só que quando você parametriza, você tem uma orientação. Então, essa parametrização aqui, vamos chamar de gama. Só para exemplificar. Tá? Positivamente. Então, essa primeira integral aqui, na verdade,
é a integral do campo f de gama sobre gama. Por quê? Isso aqui é a integral de A até B, né? Supondo que gama, o campo P, Q, produto interno, gama' de T, dt. Então isso aqui é o produto interno desse vetor por esse campo aqui. Se você, na aula passada ou retrasada, nós fizemos a conta, isso daqui dá exatamente essa representação. Tá certo? Você multiplica P, chamando, por exemplo, gama de x de t, y de t, aqui vai aparecer x', P, x' dt, ou seja, P dx. Essa é a definição desse primeiro membro aqui, tá? Dada na aula passada. É a integral de um campo vetorial. Como? Não, não. Onde P está definida? Num aberto que contém ômega. Ômega não é um subconjunto do plano, tem que ter duas variáveis. Então, aqui é uma função P de xy, função Q de xy. Porque esse é o aberto onde a função P, as funções P e Q estão definidas. Mas isso daqui é um aberto do plano, então tem que ter duas variáveis. Tá certo? Quando você compõe P com a curva, aí a composta é uma função de uma variável. Tá certo? Se vocês não estão lembrados que nós vimos, olha, você tem, vamos supor que gama de t é x de t, y de t. Tá certo? Então, o que significa P calculado em gama de t? Né? Significa simplesmente P de x de t, y de t. Então, isso daqui está calculado em gama de t, que é, na verdade, P de x de t, y de t. Tá certo? O resultado disso, o que é? Uma função de uma variável a valores reais. E, portanto, é uma integral normal do cálculo 1. Tá certo? Sim. P e Q são as componentes. E vocês devem ser entendido exatamente do jeito que está escrito. Essa vai ser a primeira componente que multiplica dx. E essa é a segunda componente. Sempre assim. Tá certo? Porque ela vem daqui. Por isso que eu fiz na aula passada a notação dessa integral aqui, que eu chamei notação do cálculo. Eu fiz todas as contas lá. Tá certo? Bom, vamos chamar isso daqui de primeiro membro, tá? E isso daqui de segundo membro. Vou pôr aqui uma observação, que é a seguinte. A demonstração será feita no caso em que o domínio ômega é da forma. Então eu vou desenhar aqui esse aqui é o meu ômega. Essa é a forma que eu estou colocando para o ômega, tá? O caso geral seria aquilo que eu desenhei aqui. Depois nós vamos fazer um comentário
uma observação de como reduzir outras regiões a essa daqui. A demonstração vai parecer particular, mas na verdade não é. Tá? A orientação de ômega tem que ser positiva. Eu vou dividir a fronteira em 3 pedaços naturalmente, né? Porque tem essa daqui, vou chamar de gama 1. Essa daqui, gama 2. E essa daqui, de gama 3. Gama 1 e gama 3 são segmentos. E gama 2 a gente coloca uma hipótese. A hipótese é a seguinte: o traço gama 2 é simultaneamente o gráfico de uma função f de x e de uma função g de y. O que significa isso? Que esse pedaço que está aqui, esse pedaço que está aqui, que eu estou chamando de gama 2, na verdade é o gráfico de uma função inversível. Então, ela pode, isso daqui é gráfico de uma função definida aqui, e também é o gráfico de uma função definida aqui, de y. Eu vou chamar essa função aqui, por exemplo, se você pegar um x aqui, né? Então você vem em um ponto, esse ponto aqui é o f de x. É o f de x. Se você pegar, então eu peguei um x, se você pegar um y aqui, tá? Isso vem aqui, isso daqui é o g de y. G de y. Isso significa que g e f são funções inversas, tá certo? Uma da outra. Depois, a observação que nós vamos fazer no final vai ser exatamente para dizer que essa hipótese não é tão restritiva assim, tá bom? Bom, então, vai ser nesse caso que nós vamos demonstrar o teorema. Vamos olhar o primeiro membro, vamos trabalhar um pouquinho o primeiro membro, um pouco o segundo membro e verificar que, na verdade, eles coincidem. Só isso. Essa é a demonstração. Certo? Então, vamos ver o primeiro membro. O primeiro membro pode ser escrito da seguinte maneira. Concorda com isso? Porque o delta ômega, a fronteira de ômega, nós indicamos como formado por 3 curvas. Então eu tenho P dx sobre gama 1, gama 2 e gama 3. E o Q dy sobre gama 1, gama 2 e gama 3. Tá certo? É simplesmente propriedade da integral. Agora, vamos analisar 2 integrais que aparecem aqui. Porque, na verdade, a gente não precisa nem trabalhar com todas. Se você olhar, por exemplo, a integral P dx sobre gama 3, aonde que eu estou aqui? Eu estou, nessa integral aqui, eu estou exatamente naquele segmento vertical. Eu pergunto, quanto deve valer essa integral? Quanto? Por quê? Porque x está fixo, tá certo? Então, se x está fixo, vem diretamente da definição que nós demos, que isso daqui é nulo.
Essa integral é nula. Se você olhar agora Q dy sobre gama 1, aqui quem está fixo é o y. Então não tem variação em y. Tá certo? Então a integral vai ser nula. Olha, tudo isso que eu estou falando, vocês podem usar a definição que eu coloquei aqui na lousa do campo vetorial, a integral do campo vetorial. A hora que você calcula a derivada da curva, vai aparecer zero naquela componente e multiplica da zero. Está entendendo? É só isso. Mas a gente pode ver intuitivamente. Se não tem variação, é zero. Tá? Então vamos olhar essa integral, essa e as outras. Bom, então essa também é nula. Certo? Vamos analisar então essa primeira integral aqui. A integral P dx sobre gama 1, o gama 1, como é que pode ser, como é que ele pode ser parametrizado? O gama 1, você pode colocar assim, gama 1 de t é o quê? Hã? Como? Eu estou aqui. Como? Isso. Então eu posso escrever assim. T, C, porque o Y está fixo. E o T varia de A até B. Tá certo? Se vocês, para aplicar a definição daquela integral, nós precisamos de gama 1 linha. Né? Isso daqui dá 1, 0. Dá um vetor fixo, a derivada. Tá certo? Então, essa integral aqui vai ser a integral. O T varia de A até B. Tá certo? O P está calculado aonde? Na curva, tá certo? É T, C e DT. DT. Por quê? Porque o gama 1 linha é 1, 0. A hora que você faz o produto, dá 1. Tá certo? Então essa é a primeira integral. Concorda? Substitui a curva. Essa primeira aqui, tá? A curva P tem que ser calculado na curva, que é TC. Como? Você está falando daqui? O dx? Então, mas o dx, quem que é o dx? Na definição que nós... dt. O gama linha vai ser quem? A primeira componente. 1. E, portanto, sobra só dt. É isso que eu estou falando. É só olhar a definição que você cai nisso. Quer? Não sei, você quer que eu escreva completo? Não, P é uma função de duas variáveis. Tudo tem que entrar lá dentro, na variável dela. Então, aqui é P, a definição é P calculado em gama. Mas quem é gama? TC. Tá certo? Vamos olhar agora essa outra integral aqui. Gama 2. Eu estou integrando com relação a x. Então eu vou usar o fato de que o traço gama 2 é uma função dx, tá? Que eu estou chamando de f. Tá ok? Então vamos primeiro colocar a parametrização e depois analisar a questão do sinal, porque aqui entra sinal, porque o circuito é positivo, tá certo? Então, vai ser a integral da onde? Como é que eu vou variar o x para percorrer o gama 2? De A até B. De A até B. Como é que vai ser a minha função, a minha parametrização aqui, se eu vou usar f, o gráfico de f? Como é que...
Vamos por T, só para T e X tanto faz, tá? T, F de T. E como você está integrando a relação à primeira variável, a mesma razão vai dar 1 ali. Então isso daqui fica dt. Agora eu pergunto, se você realmente integrar isso da maneira que está aqui, você está percorrendo a curva da onde para onde? Hã? De que ponto da curva para que outro ponto da curva? Daqui para cá. Desse ponto para esse ponto. Tá concorde com a orientação que eu quero? Então troco o sinal, porque isso é a propriedade que nós vimos em aula. A integral de um campo vetorial, se você muda a orientação, troca o sinal. Então é menos isso. Menos essa integral. Ok? Vamos ver a outra integral aqui. É a integral Q de y sobre gama 2. Como eu estou fazendo integral com relação a y, eu vou usar a minha função g de y, cujo gráfico dá o traço gama 2. Tá certo? Então vai ficar a integral da onde a onde? O extremo. Hã? Lembre que eu estou com a função g. A g está definida onde? CD. Então, vai ser... Vamos pôr sem o sinal, depois a gente analisa o sinal. De C, porque sempre é usual colocar do menor para o maior, tá certo? A integral. C até D. Agora eu quero saber qual é a curva que eu vou colocar aqui. F já foi. Agora estou trabalhando com a G. Quem entra primeiro e depois? Quem entra primeiro? G de T. E aqui T. E, portanto, aqui vai ser integral de dt. Agora vamos analisar como é que realmente como é que eu estou percorrendo essa curva. Se você variar t de c para d, eu estou no gráfico da função g. E de c para d, daqui para cá. Então eu estou percorrendo nesse sentido, não estou? Então está ok. Então é mais mesmo. Olha, o gráfico da função, eu vou usar o gráfico da função g. Tá? Se eu variar o t de c para d, eu estou vindo daqui, variando o t nesse sentido. Como é que eu percorro o gráfico? Daqui para cá. É difícil ver isso. O t não está aqui? Eu só vou andar t crescente. Vem a imagem do gráfico está aqui. O que faz? Então, é positivo. Tá? A última integral. Mais. A integral, agora eu estou no gama 3. Gama 3, como é que é o gama 3? O que está fixo aqui? É o A, é o X. Portanto, aqui é A. Certo? E como é que é a segunda componente? Vamos chamar de T. T. E pela mesma razão, o dy lá vem de um coeficiente 1. Então vai ser dt. O extremo que eu vou usar vai ser conforme a integral a gente usa na integral, tá certo? De C para D. De C para D. Eu pergunto, eu estou percorrendo a curva no sentido correto da orientação? Não. Então troco o sinal. Isso é o primeiro membro, é o quanto eu queria trabalhar, porque a gente vai pegar o segundo membro e chegar na mesma coisa.
Alguma pergunta? Então agora, o segundo membro. Eu tenho a integral sobre ômega de ΔQ, ΔX dx dy, menos a integral de ΔP, ΔY, dx dy sobre ômega. Eu tenho essas duas integrais, tá? Estou separando simplesmente a integral porque propriedade da integral. Ômega é o domínio. Bom, essa integral aqui eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou integrar conforme a ordem que está aqui. Como é que vocês calculam uma integral dupla? Você escolhe uma ordem e faz a integral iterada, tá certo? Então, eu tenho a última integral, essa daqui, vai ser com relação a y. O y varia de onde a onde? De C para D. De C para D. Tá certo? A integral interior, eu preciso... Hã? Não, senhora. Isso é um erro comum. Ó, eu estou fixando... Quando você faz uma integral desse tipo, nessa ordem, a variável dessa integração aqui, ela é considerada o quê? Fixa para a integral interior. Tá certo? Então, na verdade, eu estou fixando um y. Então, se você está fixando um y, esse é o y fixado. Da onde sai o x? De A até g de y. Tá? Eu saio daqui e vou para o g de y. Tá claro? Então, isso daqui fica, a integral fica de A até g de y. Agora, ΔQ, ΔX, isso aqui é derivado, o y está fixo. Então, ΔQ, ΔX, na verdade, quando você integra com dx, pelo teorema da fundamental, dá o quê? Q calculado no extremo superior menos Q calculado no extremo inferior. É isso. Tá certo? Então, eu já vou escrever direto aqui. Então, Q calculado no extremo superior do intervalo. Tá certo? Então, é Q G de Y, porque o Y está fixo, menos. Agora, aqui é calculado no extremo inferior. Quem é o extremo inferior? É A. Desculpe, eu já fiz a integral já. Tá? Eu já fiz a integral. Concorda? Eu usei o teorema fundamental. Porque ΔQ, ΔX, nessa função aqui, o y está fixo. Então, eu posso pensar isso como derivada realmente total de x, em relação a x. Tá? E, portanto, o que sobra é isso. Menos. Agora, vamos ver essa integral. Essa integral, vou usar o mesmo argumento, só que eu não vou usar essa ordem. Eu vou usar a ordem inversa. Tá? Então, isso daí vai ficar a integral... A primeira integral que eu vou fazer é com relação a integral interna vai ser com relação a y e a externa com relação a x. Portanto, qual é a variação? De A até B. Tá certo? Já vou escrever direto isso, tá? Isso daqui vai ser. Então, a integral que eu vou fazer é essa aqui. dy dx, né? Tá? Bom, o que está fixo na integral de dentro é o x. Então, vamos olhar aqui. Você pega um x fixado. Então,
O y vai variar desde onde? De C até f de x. Então, é essa a variação da integral interior. Então, fica... ok, mas observando a mesma coisa, que isso aqui é pelo teorema fundamental, isso daqui vai ser P calculado no extremo superior menos no extremo inferior. Quem que é o extremo superior? É x f de x, tá certo? Menos no extremo inferior, que vai ser A. Aqui eu estou calculando, olha, o x está fixo, tá certo? Então, se x está fixo, nós estamos integrando aqui, certo? O y varia desde C até f de x, tá certo? Então, aqui é x, né? Como? Vamos x, C, que é o extremo inferior. O extremo inferior, então, quem que é? xc. E o extremo superior, xf de x. Tá certo? Então, olha, o segundo membro fica só isso. Se você observar agora, P, essa primeira integral, eu pergunto, ela aparece lá? E ela aparece com que sinal? Positivo. E aqui aparece como positivo, porque menos com menos. Tá certo? A segunda integral é x f de x, tá certo? Ela aparece com sinal menos. Aparece com sinal menos. Essa daqui é essa daqui. Tá certo? A terceira integral, g de t, t. Então, g de t, t, aparece com sinal positivo, que é essa, integral de c até d. E depois aparece q de a de t, de c até d. Ou seja, essas duas coisas coincidem. Ou seja, você trabalhando um pouco com o primeiro membro e um pouco com o segundo, você chega na mesma coisa. Portanto,